Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do nosso Sal Podcast. Então, obrigado por você estar com a gente, obrigado pela companhia de sempre, por conseguir sempre para nós um seguidor a mais. Eu sei que é você, Nós estamos crescendo aos poucos, é você que está ajudando a gente, né? Se não é, melhore. Precisamos de mais seguidores, então contamos com a sua ajuda. Que você aproveite muito esse episódio, temos convidado especial. Hoje o nosso tema vai ser Romaria, que deve dar mais do que um episódio, né? Porque se uma Romaria leva 4 dias de caminhada, imagine nós aqui. Precisamos falar pelo menos... Sou caipira, pirapora. Pelo menos 2 episódiozinhos, né? Então, estamos conosco aqui com o ilustre Romeiro, senhor Walter Saavedra. Obrigado pela presença, meu irmão. De nada. Valeu. Vocês viram que ele falou... falou... aguardando o meu cachê. Precisa aguardar a gente pacientemente, né? Então, o Valtinho já faz Romaria com a gente já... A segunda ou a terceira que você foi? Segunda, né? Engraçado, parece que tem mais história, né? Eu acho que o tempo se relativiza, é uma das coisas interessantes na Romaria. Mas já a gente... Tem muita história, né? Tem muita história. Muita história. Mas, antes disso, agradecer os nossos patrocinadores, sem os quais a gente não poderia fazer isso aqui. Obrigado à Rodamuc, locação de equipamentos, a Remax Meet Imobiliária, Doc Fácil, despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Sheik Agência, a nutricionista Vivi Jax, nosso planejador financeiro Marcel Lima, nossa joalheira Camila Macedo e a família Thompson e também a Spinehead. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Então, lembra de curtir a gente aqui, colocar as notificações, que a gente precisa bastante do seu engajamento, dos seus comentários e das suas curtidas. Bom, além de mim e do Valtinho, temos aqui as inefáveis e indefectíveis Maria Clara e Dona Mônica. Inefáveis. O que é inefável? Inefável. Não ruim. Eu falei por causa do Henri Cristo, mas eu não sei dizer exatamente. Eu vou procurar e já respondo. Tá bom. E aí, Maria, o que temos? Como é que vamos começar a falar de Romaria? Qual é o primeiro passo? Nossa, como se começa... Putz, meu. Eu não vou nem comentar pronto, isso aí. Começou já. Qual o primeiro As piadinhas, passo? qual o primeiro passo? Nossa, tá parecendo eu, Darlan, essas coisinhas. Piadas internas. Por falar nisso, o Darlan da Rodamuc e a Dani da Rodamuc são romeiros, né? Do nosso grupo, estão conosco. Né? A Cleia falou que Hoje vai, temos... não sei se vai. Nossa, a Cleia tem muito cara de romeira, não sei. Consigo ver ela fazendo uma romaria. O que é ter romaria. cara de romeiro? Pois é, não boa. sei. Tem que estar meio cansado, meio Não. fudido, No assim. sentido, eu Porque claramente... é o que eu fico. Não, tipo assim, pra mim é uma visão muito fácil. Assim, a Cleia de chinelo, assim, igual a... Ela é roots, então. É uma cara roots. Como é que é? Polido. Igual polido, assim. Chinelão e indo, assim, sabe? Eu não sei, pra mim, fecha a conta. O cara de quem... Eu vou te ajudar, valente. Uma cara de quem... valente. Cara uma de cara valente, de quem assim, sabe? encara Tipo, o desafio. Daqui a pouco o cara da manhã tá de cansado. Então já vamos começar não. fazendo uma pergunta pro Valtinho. Foi o Fábio que te convidou? Como é que surgiu essa história de Romaria aí? A gente podia ir pra próxima, essa é meio constrangedora essa parte. Sério? Eu não sei, gente, eu não tô lembrando. Constrangedora pra quem? Não, eu devo saber. Eu acho que eu sei, mas eu não tô lembrando. Não, a história é muito boa. Antes de tudo, assim, né? Antes do Valtinho responder essa pergunta, pra eu ganhar um fôlego aqui, né? Eu só tava dizendo às pessoas que podem vir a participar com a gente. A Feu da Spinehead já fez Romaria. O Flávio, não sei, mas acho que uma hora periga ele ir com a gente, sim. O Ernesto da Camila falou pra mim, numa próxima me avisa que esse pau vou com vocês. Assim que eu me ferrei. Foi. O patrão, ele já falou alguma coisa de, talvez vamos uma hora dessa tal. Ainda não deu certo, né? Aliás, foi o patrão que me apresentou a Dani e o Darlan. Ah, que legal. E acho que é isso. Talvez os meninos da Sheik em algum momento também falaram que podia rolar. Não sei se eles... Enfim, né? Mas uma coisa que as pessoas... Esses caras de agência não é muito confiável. Não é, né? Não é muito, né? Valtinho fala porque o Valtinho é um grande nome da comunicação. Não dá nem para dizer mais de Guarulhos, porque embora tem raízes muito com Guarulhos aqui, né? Acho que a maior parte do seu trabalho sempre se deu com gigantes aí da economia nacional e internacional. Mas começou aqui, né? Começou aqui. Um grande parceiro nosso que é a Norto, do Grupo Sangoban, que é daqui.
começou com eles, assim. Legal. E, aliás, você tá com eles? Sim. Eu ia perguntar, toda, ainda é toda, seu cliente. A vida toda. Não só da Norte, mas com muita gente. Muitas do empresas Sangoban, né? do grupo a gente atende. Uma galera já desenvolveu produto. Os caras. Lembro do lance da mineradora Jundu, Sim, da Super Super Quadra. Muito legal. Inclusive, terça-feira 24, né? Vai ter um evento legal lá no Cubo. Terça-feira passada. Passada. Olha, o Fábio. Terça-feira próxima. Super. Porque esse Não, só que vai passou, passar porque hoje é... depois. Hoje é terça-feira. Que dia é hoje? Ai, que susto. Isso aí você corta, então. Você podia deixar, Fábio. Lógico que eu deixei. Eu só tô fazendo a piadinha, a mesma piada de sempre. Tá. Já Ele adora. passado. Ele adora. Que senso de Ninguém humor sabe que nós refinado. gravamos, entendeu? Entendi. Tudo, nós estamos enganando toda a nossa audiência de que é ao vivo. Entendi. Né? Mas enfim, agora... Então, aí eles vão fazer um estudo de caso lá do case lá no Nossa. Cubo e tal. Bem Que legal, hein? É bem legal. Da hora. Parabéns. Obrigado. Porque tem gente que fala assim, é areia, é tudo areia e tal. É nada. Puta Não. história. É um negócio muito legal. A gente Inclusive o slogan era areia não é tudo igual. Caraca. podia ser... Certeiro, hein? Ó, se der certo, vai ter um link aqui Muito embaixo. óbvio, né? Não, é muito legal, É pô. óbvio, mas é o que funciona. Normalmente funciona, né? Então, se der certo, nós vamos ter um link aqui embaixo contando um pouco dessa história da Super Quadra. É muito legal esse case. Se der, a gente publica alguma coisa aqui, se tiver algum material mais ou menos engatilhado. Mas uma coisa que eu queria dizer sobre Romaria é que as pessoas sempre pensam, nossa, mano, é muito difícil, não é muito dor, não é muito isso, muito aquilo, muito aquilo. Olha, tem os seus desconfortos, é evidente que tem. Mas, no geral, as pessoas pensam em tudo que tem de muito ruim e aumentam, e elas não imaginam o quanto é legal. E aí diminuem. Mas acho que aí o Valtinho pode perguntar como é que começou pra ele, né? Eu ia complementar. Todo mundo vê o que tem... realmente tem muito de tudo. Uhum. Inclusive muita bênção, né? Muito poder de Deus, assim, Sim. na vida. Então, tem de tudo muito. Inclusive o que é bom. É bem intenso, né? Mas aí você perguntou, né, meu? Como é que ele chegou na Romaria, né? Então, Porque eu lembro da sua carinha chegando lá pra entrar no ônibus da primeira vez. Eu lembro. Sim. Nossa, eu não... Eu lembro como se fosse hoje. Assim, é uma história antiga, pra te falar a verdade. Porque eu sei que o Fábio faz Romaria já tem tempo. E eu sempre falava, pô, Fábio, que legal o negócio e tal, não sei o quê. E eu me lembro que há 2 anos, né? Pouco mais, né? Pouco mais. A gente tava numa reunião juntos, atendendo um pessoal. E aí ele que falou da Romaria, eu falei, cara, vai ter? Não, vai ter tal. Eu falei, putz, eu quero ir. Assim, foi um estalo, eu falei, quero ir. Aí ele falou, putz, eu tenho que ver que se dá e tal, porque tá em cima da hora, já tá tudo programado. Eu falei, não, tudo bem, se der, deu. E aí, eu acho que uma semana depois, ele me ligou e falou, meu, você tá dentro mesmo? Eu falei, tô. Mas aquele tô, tipo assim, tô, mas... Igual você vai, vamos comer o churrasco? Vamos. Mas Meu Deus. E eu... Bom, e aí começou toda a jornada, né? Que vocês sabem como foi. Eu fui fazer a minha Romaria mesmo dias depois de ter começado. Então, é muito doido mesmo. Nossa. Eu lembro que os preparativos, assim, foi com bastante antecedência que você comprou. Foi, tudo, né? super. Foi 3 horas antes. Eu lembro que no primeiro dia... Eu lembro Mas de porque você mandando pensou os em áudios. desistir, foi isso? A gente, Foi. tipo assim, mó correria em casa. Mãe, cadê o microfone? Era a primeira da Maria Clara. Ela tava super Então, a ansiosa, gente teve a primeira Romaria. Eu percebi isso agora há pouco, né? É. Na verdade, acho que eu já tinha, mas eu tinha esquecido. Enfim, e aí eu tava mó pilhada também. Só que eu acho que comigo foi o contrário. Você disse que foi realmente começar a sua Romaria alguns dias depois de ter efetivamente começado a andar. Eu acho que eu comecei a minha, tipo, bem antes de ter começado a andar, porque, tipo, eu ficava imaginando e ouvindo as histórias, eu, tipo, meu Deus, e tal. Vivenciou antes, né? E aí eu, sabe, foi um negócio muito, assim, de expectativa. E eu ouvindo meu pai mandando áudio. E, na verdade... Não, Valtinho, porque você tem que comprar o bastão, assim, assado, você vai comprar tal curativo. O dia inteiro, o áudio, assim. A Maria Clara, ela precisou de uma antecipação, realmente. A sua começou antes, porque a gente precisou
conversar com ela, porque ela já queria ir em anos anteriores. Nossa, eu falei, não vai, não vai. Daí você tinha falado pra mim, vocês dois, vocês falaram, quando você tiver 12 anos, vai dar. Como quem diz, na volta a gente compra. Né? É que criança Historinha pra irrita boi mesmo dormir. nessas horas, né? Então, né? Aí você resolve e deixa pro ano que vem. Mas assim, a condição pra Maria Clara ir é que ela estivesse ativa Em forma fisicamente. física. Então. Que Então já os começou dois antes, né? estavam ali pensando, meu Deus, ela vai Agora o Valtinho, quebrar no meio. Eu o fico do imaginando Valtinho. ela pensando, pô, meu pai não faz nada. Não levanta a bunda do sofá pra fazer um exercício até e eu tenho parece. que estar ativa. que Não, mas eu fiz minha mãe tá, bonitinho. que minha mãe tá falando? Eu fiz bem bonitinho, assim. Nesse Entendi. primeiro ano de Romaria, assim, eu ficava, tipo, pelo menos 1 hora, todo dia, andando. Eu botava lá meu moletomzinho e ficava andando, mal feliz, assim. Não, mas e do Valtinho? O que aconteceu no que você pensou? Não, eu- Vou ou não vou? Na verdade, assim, aquilo tava certo pra mim e eu tenho alguns... podemos chamar de defeito. O que eu não consigo resolver agora, eu deixo pra resolver lá na hora. Uhum. Eu sou meio objetivo e vou resolvendo as coisas do dia a dia. Só que assim, cara, as coisas do dia a dia, todo dia, coisa pra Um cacete. monte. Uhum. E aí foi chegando, chegou o dia. Chegou o dia, amanhã, não comprei porra nenhuma e tal, não sei o que. Comecei a falar com o Fábio no dia anterior, e não sei o que, tênis, aí comecei a me preocupar e tal. Eu fiquei, cara, foi beleza, amanhã eu vou sair de uma reunião, que eu tinha cedo, era de manhã, eu falei, eu vou, compro um tênis e tal, e vou. Só que assim, essa reunião foi catastrófica, porque assim, começou 10 horas da manhã, acabou 3 horas da tarde. Meu Deus. Aquelas Jesus. reuniões que você vai pra se ferrar, pra tomar porrada. Eu lembro de uma frase que você me disse. Falou, cara, eu saí da reunião com uma lista de coisas que eu preciso endereçar, resolver e tal. Cara, não tem como. Porra. Então, assim, saí de lá, assim, atordoado, com a cabeça a mil, porque tomei pancada, mais coisa pra resolver e tal. E aí, cara, do estacionamento onde tava meu carro, eu liguei pro Fábio. Falei, Fábio, eu não vou mais, cara. No dia. No dia. No Horas dia. horas Meu antes. Deus. Não, 3 horas, exatamente 3 horas antes. Porque às 3 horas eu saí, fui na Decathlon, comprei as coisas que precisava. Por quê? Porque aí o Fábio falou, não, cara, Não, agora você vai. Então, aí foi a conversa, né? Nem foi um negócio assim, não você foi, vai, né? Não foi. Na verdade, eu falei os motivos porque que eu não ia conseguir ir, que eu tava enrolado, que a reunião tinha sido foda e tal. E que realmente eu tinha saído de lá com muito dever de casa para resolver, que isso ia me tomar no momento onde eu não deveria estar sendo tomado. Eu devia Sim. estar lá de corpo e alma. Eu falei, caramba. E aí eu falei assim, cara, e eu falei pra ele, né? Não sei se você lembra. Eu falei, bicho. Mais ou menos. Aí eu falei, pra falar a verdade, eu nem sei porque que eu tô indo. Ah, isso eu lembro. Porque eu sempre me motivei quando você fala e tal. Mas, cara, o propósito disso, pra mim, eu ainda não encontrei. Então, assim, fica difícil eu me amarrar, sabe, tipo, me segurar em alguma coisa. E aí, na hora que eu falei isso, eu mesmo tomei consciência. Que o Fábio tentou, pô, você tem certeza e tal? Poxa, tal, né? Eu não lembrava. Agora eu lembrei. É. Agora eu lembrei da conversa do que eu te disse. Agora eu lembrei. E aí, enquanto eu falava sobre o propósito e tal, eu me dei conta de que meu propósito não estava antes, estava durante, entendeu? Aí eu falei, Fábio, já entendi. Uau. Falei, já entendi que eu vou Você descobrir teve lá. insight. Foi assim, não foi? Ele Ele nem acabou de falar direito. Porque Lembro, né, que você eu falou. lembro quando ele falou, ó, meu puta, não tô. Eu falei, eu lamento muito. Eu queria muito que você fosse e tal, mas assim, também entendo, se você, né, eu poderia te dizer um monte, tentar te convencer e tal, mas cara, também isso é uma coisa muito tua, particular e tal, entendo, né? Eu falei, agora, esse lance do propósito, né, normalmente as pessoas acham que sabem qual é o propósito antes, mas elas vão descobrir efetivamente quando já estão lá. Né? Mas no teu caso, que você disse que não tem um propósito antes, cara, é difícil, porque eu não queria ter que convencê-lo. Sim. É porque não é convencido. Não dá, entendeu? né? Aliás, eu disse isso. Falei pra você, nós precisamos de você convicto, não convencido. Sim. Então, fique em paz. Aí quando você falou desse lance do propósito, aí você
Já entendi. Já entendi. Aí você foi pra Decathlon. Ele foi falando, foi se ouvindo. É. E Foi puta exatamente merda, né? assim. Sacou É. uma coisa. Que legal. E eu entendi com isso o seguinte, para você fazer uma romaria para os novos romeiros, você nunca vai ter um propósito para fazer, você vai ter a motivação. O propósito você só vai descobrir lá. Sim. Então assim, eu não tinha, aí o que eu descobri, eu não tinha motivação, né? Aliás, eu estava desmotivado por um ambiente externo que estava me consumindo. Então eu não tinha uma motivação naquele momento. Mas aí me disciplinei aí, e aí sim eu consegui fazer contato com o propósito de eu ter feito. Então assim, isso é uma coisa que só fazendo. No terceiro ou no quarto dia você... No quarto. No quarto Foi dia. no quarto dia de No manhã. quarto? Uau. Foi, as minhas revelações maiores foram no quarto dia de manhã. Uau. O último. É. E aí eu falei pra passa você, ó, no auxílio. comecei minha romaria agora. Foi. Oi, Antes filha? eu tava só andando. Assim. É. Não, só andando numas, né? Você Porque... entendeu, né? Sim, Ah, sim. E nós tivemos uma situação bastante sui generis naquela romaria especificamente, né? Porque a gente elegeu a Rota da Luz naquele ano. A gente foi de Guararema para frente. E é o único caminho homologado pelo governo do estado. O quê? O único caminho homologado. Que o governo do estado fala, é esse reconhece, aqui. né? Esse aqui Tá valendo. é o que vale. Diz uma lenda, não sei se é verdade, que a Lu Alckmin, né, então esposa, né, do falecido governador zoeira, do Alckmin, né? Nosso ilustríssimo vice-presidente. É verdade, ele é vice-presidente. Nossa, né? mesmo. Eu tinha Não era pra esquecido. lembrar? Vice-presidente. Né? Não era Aí- pra lembrar disso? Não, é que eu não lembrava mesmo. É que É tem que tem sido... coisa que tem que esquecer. Não, né? ele tem sido tão expressivo no cargo, realmente eu não lembrava. Aí, o fato é que a Lu Alckmin, ela é bastante devota de Nossa Senhora, ao que me consta. Não sei se estou falando bobagem, mas acho que é isso. E aí, tem esse lance, de alguma forma ela militou por isso e... Pra que tivesse, Pra que tivesse um algo caminho, oficial, digamos assim. Só que naquele ano que a gente foi, as condições estavam bastante complicadas. Primeiro porque o caminho não vinha e me parece que não vem sendo muito bem cuidado. E segundo porque tinha chovido um absurdo, né? E aí nós pegamos num trecho do primeiro dia, que normalmente é o dia que a gente fazia o trecho mais longo, né? Agora não, agora a gente dividiu, né, Val? A gente fez um negócio um pouquinho mais justinho, mas parecidas as quilometragens, né? Diminuídas e parecidas. Mas o primeiro dia era um dia que a gente dava uma esticada maior. E aí nós tivemos A gente saiu sob chuva, né? Foi, né? Sim. Tava chovendo. Eu me lembro de pegar a capa de chuva. Verdade. É que não verdade. choveu, foi uma garoa, assim. É verdade. E eu sei que num determinado momento, lá para o fim, já estava todo mundo bastante cansado, né? Nós tivemos um infortúnio. O caminho era impossível de passar. E aí a gente precisou voltar. Só que não havia como voltar. Você imagina voltar a pé. Era um lugar ermo, sem sinal, péssimas condições de rodagem, porque a estrada já estava muito molhada em muitos pontos, mas tinha um lugar que não dava mais para passar, né? E aí naquele trecho o Valtinho já estava falando, tá faltando muito? Na verdade, um pouco antes, né? Um pouco antes daquele trecho, inclusive o Arnaldo, que tipo, ele colou do meu lado ali e falou, vou ter que aguentar o gordinho aí, porque ele tá entregando os pontos. Porque chegou no momento que a gente tinha andado acho que 15 ou 20, acho que alguma coisa assim. Era um trecho, e tinha mais acho que 10 pra frente. Não, Se isso me foi engano. muito antes, porque naquele dia a gente andou 40 e tantos quilômetros. Não, sim, mas No final. o que era possível voltar pro ponto de segurança, acho que era 15 ou 20. Ah, não, mas ali a gente andou bem menos. Não, de volta? Pra andar bem de menos. volta, É que teria que eu ser uns entendo. 15 e 20. Isso, teria que ser, mas nós andamos de volta 2 quilômetros. Não, sim, gato. Eu tô dizendo o seguinte, quando a gente parou, que tivemos o problema, Aham. a gente teria que voltar uns 15. Ah, sim, entre Nossa. 15 a 20 mesmo. Nossa, de 15 era a muito, 20. Então, gente, assim, era muito. e pra chegar no destino final, além de não passar, ainda que a gente fosse à frente, tinha mais uns 10. Nossa. Acho que é algo assim. Não, 8, se não me engano. Tava perto, mas não dava pra passar. É. E Então, eu assim, lembro você tava. da cara das pessoas. Vocês lembram disso, assim?
as tiazinhas, assim, elas já estavam meio... Sabe, você via, assim, que Claro. começava a andar com dificuldade. E o pessoal perguntando, tá chegando, Já né? Tá escuro chegando. e tal, Ainda eu né? tava de noite. Eu não gente vi a tava cara usando das pessoas lanterna. porque tava muito escuro, eu não tava mais enxergando, né? E você avisou pra levar a lanterna, né? Falei, Não levar. não Falou. levaram lanterna de cabeça. Nossa, eu tava irritada, mas a única coisa que me acalmou foi quando eu olhei pras pessoas e, tipo, eles estavam cansados, mas eles estavam sorridentes. Eu, tipo, nossa, toma vergonha na cara, você tá reclamando. Mas eu tava xingando, assim, na minha cabeça. Eu tava bem irritada nesse horário aí. Porque eu percebi que tinha alguma Todo coisa mundo tava no errada. extremo, né? Então. Todo mundo- E aí, tipo, que é isso? Minha perna tá explodindo de dor e aí... 40 quilômetros depois, 42 quilômetros depois, ninguém tá voando. Ninguém tá né? voando. Ninguém tá voando, não tem como, né? Mas o problema é aquela coisa, sobretudo como a gente tinha romeiros de primeira viagem, muitos, né? Porque isso é uma coisa que até dá pra gente falar, né? Romaria segunda não tem nada a ver com a primeira. Esquece. Nada a ver. Mas Nossa, é muito diferente. é muito diferente, porque na primeira tem Sabe- todas as incertezas, Então, não é. Cara, eu não acho que é isso. né? O que você acha? Eu acho que é arrogância. É arrogância. Eu... Você desenvolve Em uma que arrogância? sentido? é Não, isso? não. Arrogância. Hã? Da Na primeira. Na primeira. Na primeira. Curioso, né? Sabe por quê? Eu tô falando por mim, mas eu acho que pode ser que alguém se identifique. Eu cheguei, então beleza, Fábio. Cara, você me espera que eu vou atrasar, mas me espera que eu vou. Então eu vou só fazer meu corre aqui. Fui e tal, copei, cheguei lá, atrasado e tal, né? Fomos. Então, assim, beleza, tô na Romaria. E eu sou um cara, que o Fábio me conhece, eu sou focado. Então, assim, seja o desafio que eu tiver que fazer, que eu tiver que cumprir, eu vou. E eu vou focado, com estratégia, com bagulho planejado. Então, assim, eu falei, bom, hidratação, alongamento, sódio, papapá. Puta tênis comprou. Tênis, pá, tipo... Uou. Cheguei o playboy da Romaria. Playboy. Mas sabe, você chega... Sempre tem alguns playboys na Não, mas Romaria. eu fico vendo, às vezes vem filme meio cômico, esse cara tudo muito tal, não sei o quê. Eu cheguei, Apple Watch, programando, se eu andar tantos quilômetros, quantos quilômetros, Fábio? É tanto, programei, fiz minha planilha É isso e aí. falei assim, isso é fichinha. É só Fichinha, manter um só ritmo de andar. tantos por hora que eu chego. Aí que o bicho pega. Então, isso é arrogância. Entendi. Eu cheguei lá arrogante, falando assim, eu olhava, é o que ela falou, eu olhava as tiazinhas, ele falava, você tá de zoeira. Vou ficar andando com essas tiazinhas aqui, tá de zoeira, nem a pau. É tiazinha te passando, Todo né? mundo de bengala e tal. Eu falei, mano. Eu peguei e saí, não dei nem tchau. Acabou a missa da saída, juro, acabou a missa da saída. Eu meti o meu ritmo e falei, agora eu só paro lá. Ah, é? E aí, o que acontece, né? Vem Deus e te dá uma rasteira, passa a punha da bengala, né? Cara. Então, assim, voltando, eu acho que isso é arrogância. Você achar que o que você vai viver numa romaria, se você estivesse fazendo uma maratona, era assim que você tinha que se comportar. Tá. Como realmente um Entendi. vencedor, com ambição, com Só que aí Romaria não é maratona. esse certo orgulho, até arrogância, entendeu? Porque você vai para competir, você vai para ganhar. Você vai com algum objetivo de vitória. Inclusive o objetivo de vencer-se a si mesmo. Que Isso. muita gente vai pra Romaria com essa ideia. E não é bem isso. É. É um pouco isso, mas não bem isso. Então, mas Sim. aí, quando você põe as duas coisas, uma coisa é terrena e a outra é espiritual. Mas E isso aí, né? que você falou é muito E engraçado. se você pegar Desculpa, Maria. Não, Se você termina. pegar um modelo e querer aplicar no outro, cagada. Aliás, só antes da Maria falar, né? Uhum. Assim, o Valtinho cunhou uma frase importante lá no momento. Falou, cara, a gente vem pra Romaria trazendo todas as nossas coisas do mundo pra cá. Certo? Que é um puta vacilo. A gente tem que levar o que a gente vive aqui para lá. Esse é o mais difícil. Sim. Uau. Vai trazer a planilha, o cálculo, não sei o que e tal, porque a gente quer ter uma ideia de que estão as coisas sob tangibilizar, controle né? tangíveis. É tangibilizar e controlar. Onde não há controle. Não há controle. Então, Inclusive aqui, exatamente. o que você É, consegue é falou isso que eu ia isso falar. nesse ano, É isso né? que eu ia falar. Desse ano. Sim. É isso que eu ia falar. É curioso que... Isso deve ser muito bacana, né? Numa romaria, assim, É? Se não fosse eu longa, querendo porque me eu jogar não, do eu carro, não seria fiz... bacana. Mas É, então. é que eu lembro disso. Então não fica muito Inclusive, bacana. depois eu Cara. Mas você ia falar... Vai contar essa história. Antes dele se jogar do carro, da tentativa de suicídio... Meu vamos- Deus. É que essa aí merece uma atenção, né? Claro, claro. Então, duas coisas. A primeira,
depois vamos voltar em você, que eu tô até me preparando pra fazer umas certas perguntas pra você sobre Romaria. Porque a Romaria da Mônica é diferente, né? A Romaria Ela dela faz é uma outra. Romaria dela, né? E aí eu ia falar que eu achei muito interessante isso que você falou da arrogância da primeira Romaria. Porque, assim, eu acho que isso provavelmente deve ser algo pelo que muitas pessoas passam, né? Tanto que eu já ouvi histórias de pessoas dizendo isso, mas é engraçado porque eu acho que a Romaria é uma experiência que ela evidencia tanto as melhores coisas quanto as piores em cada um. Então, pra mim, foi completamente diferente nesse aspecto. Porque eu acho que o que ficou evidente de ruim pra mim na primeira Romaria foram outras coisas. Então, assim, eu lembro, e eu só lembrei disso agora, assim, fazia muito tempo que eu não tinha isso na minha cabeça, mas que eu tinha esquecido coisa na Romaria, e, tipo, eu não me organizei, assim, que eu fui meio irresponsável mesmo, assim. E eu fiz algumas coisas que... Essa menina tem 50 anos, né? Não é possível. Não, porque, assim, chegou no dia, aí eu lembro que eu dei maior trabalho pra você, inclusive, você não lembra? Faltou coisa na minha mala. Eu não tinha me preparado, assim, direito pra algumas coisas. Tipo, beleza, eu tinha andado, não sei o que você tinha falado, mas uma coisa um pouco perdida, assim. E eu nem parei pra pensar por que eu tava indo. Eu só falei, vamos, sabe? E eu não pensei, tipo, mas será que vai ser muito difícil? Tanto que vocês dois ficavam preocupados comigo, assim, né? Falaram, tipo, se você se machucar, se algo acontecer com você... Beleza, a gente cuida, tudo, mas não vamos facilitar e não sei o que. Dava pra ver que tinha ali alguma coisa. E eu, sinceramente, eu tava tipo... Não vou me machucar, sabe? Se me machucar também. Só vou andar, né? Que nem o Valtinho. Eu vou andar, sei lá. Acho que eu vou te ajudar nessa. Eu não acho que você foi irresponsável. Você, de alguma maneira, tem uma pureza sobre o conceito da Romaria. E que, inclusive, nós deveríamos ter. A gente não tem que se planejar para ir para uma Romaria. Esquece. Não dá mesmo. Não existe. Porque não tem o controle, Qual é né? o planejamento que deu certo da Romaria? Tem uma coisa ou outra que até dá, mas Não, mas assim. o que é o que não importa. Eu tô Mas são dizendo detalhes, do né? seu íntimo. Tá? Nada, zero. Lógico que Não dá pra prever, os de acessórios fato. ali, o carro tem que estar certo, tal, gasolina. Mas assim, o que De eu tô nós dizendo... da organização, mas de cada indivíduo nada. Isso, Não, né? nada. Eu tô falando da motivação do contexto todo de você estar numa Romaria. Assim, de verdade, talvez era isso que eu tinha que ter feito. De falar assim, eu tô preocupado. Nossa, eu parecia um Robocop, sinto água e bagulho de... Aqueles negócios de energético que você toma lá e tal. E assim, cara, eu tava totalmente desconectado, mesmo estando totalmente focado. Olha só que louco. E você não tava focada, porque você esqueceu coisa e tal. Mas você tava conectada, porque você fez. Então, assim, há diferença. Então, não acho que é responsabilidade. Acho que você tem Uma só entrega. uma entrega diferente. Inclusive, é essa que eu acho que tem que ser. Eu valido, porque, obviamente, né, não só pelo fato da idade, mas pelo contexto geral, você sofreu muito menos do que eu, por exemplo. Mas eu lembro... Muitas pessoas lá sofreram muito menos que eu, com um cara atlético, treinando e tal, Então, ativo E olha que na minha fisicamente. segunda Romaria... Não, Atleta foi muito, tá? Ativo fisicamente. Atleta. Ativo fisicamente. Eu lembro de você falando que no primeiro dia, eu acho que já foi um pouco, como fala assim, já foi caindo o véu, assim, pra você. Não, Porque eu lembro que no primeiro dia você já saiu um pouco dessa arrogância que você tá falando, que eu não sei também se... Então, mas é... não foi no primeiro dia. Não, no primeiro dia ele foi pra No uma outra primeiro vergonha, dia- foi a do ódio mesmo. Exatamente, eu passei pelo ódio. Tá. Eu passei pelos todos, Tá, por entendi. todos os Então estágios. conta, vai. A sorte é que eu não cheguei na vingança. Ainda. Mas aí Não, a agora Maria, não dá mais, mas porque a agora Maria- você é da organização. a Maria Não, mas falou assim- uma coisa, eu interrompi ela, desculpa. Não, que eu tinha falado que é muito legal isso, assim, também. Porque desse ano, que foi minha segunda Romaria, eu já fui mais preparada em alguns outros aspectos, porque eu tinha convivido com romeiros que tinham essa abordagem também de se planejar mais. Então, acho que foi legal, porque aí eu juntei um pouco daquilo de tentar ir mesmo sem saber tanto propósito e de
sabe? Ao mesmo tempo, não precisa esquecer coisa no meio do caminho, não precisa, né? E aí você, inclusive, falou que você teve uma preocupação menor com o propósito e o propósito te invadiu de uma forma mais profunda na segunda vez. Mas a segunda foi estranha, sabia? Pra mim. Depois a gente fala disso. Porque... Mas tem um lance que o Valtinho falou que eu acho que faz muito sentido. A Maria Clara tinha um deslumbramento sobre a Romaria que ela queria ir para experimentar para ter aquela experiência do alto. Então, tudo bem. Experimentar o que você dizia ter experimentado, mas que sim. não necessariamente seria do jeito que ela experimentaria. É menos Sim. a estrada e mais a estrada. Né? Tipo, vamos ver o que É veremos lá. viver uma romaria e eu não acho que- fazer uma romaria. Isso aí. Que é o que você falou. É isso mesmo. Mas você falando, você terminou ou não? Era isso que eu tava... Eu acho que eu tava mais empolgada pra andar do que, tipo, pra chegar. Porque, sei lá, você consegue chegar na Basílica de carro. É. É. Não, chegar nem é um grande assunto. É que pra quem faz a primeira romaria, muitas vezes será que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar e tal? É difícil não pensar em Precisa chegar. tangibilizar o objetivo, né? É. E que o objetivo, sendo pela fé, não é tangível. Não Então dá não pra tem como medir. você criar um Nossa, objetivo. filosofou. Não dá pra você criar um objetivo pela fé Sim. e falar, meu, então tá, eu tenho. Né? A fé é algo que você não consegue moldar. Pra falar assim, ó, essa aqui é minha fé e meu objetivo tá aqui. Você deu uma puta Meu objetivo é, sei lá. Sei lá. Não, mas Consigo, olha, eu não consigo nem falar. Não, mas eu consigo. Você Você entendeu, me não? ajudou. Você deu uma puta chave aqui. Porque o negócio é o seguinte. Você olha para uma romaria buscando o que é tangível, que são os quilômetros, os dias, as horas. É o sacrifício, a doação, papapá. É tudo que você consegue medir. Mas você vai saber mais ou menos o seu índice de sucesso no primeiro dia da romaria com aquelas perguntas clássicas. Quanto a gente já andou? Quantas horas faltam? Quanto tempo o próximo ponto? Eu lembro bem, porque a minha primeira foi assim. Quando o medidor de sucesso de uma romaria é o quantum, né? O quantum do seu íntimo foi transformado pela experiência por tudo que você viu e viveu. Só que como isso não é metrificável e a gente vive nessa vida tão material, a gente sofre buscando algum índice. A gente quer sistematizar. Total. Você e todo mundo. Total. E aí, quando a gente compreende, falou, pô, pera, não funciona bem assim. É que eu concordo plenamente com a frase que você trouxe. Falou, cara, não é pegar da vida e levar pra Romaria, é pegar da Romaria e levar pra vida. Você falou isso lá em Pinda, né? Foi. No terceiro dia, na noite do terceiro dia. Eu falei, puta, botou em pé o ovo. É isso aí, né? E outra, e que doido, né? Assim, você falou que é a noite do terceiro dia, né? E eu só fui me conectar de maneira não tangível, vamos dizer assim, que é isso que nós estamos falando pela fé e tal, a Romaria no quarto dia pela manhã. Pela manhã. Ou seja, então até ali eu estava entendendo só o que eu tinha conseguido tangibilizar. Então, assim, a minha superação do primeiro dia pro segundo, porque eu achei que eu não ia levantar da cama de manhã. Sério? Eu cheguei a ligar pro Pedro e falar, ó, dá um jeito de vir me buscar, porque amanhã eu duvido que eu fique de pé. Eu travei o quadril, né? Então, assim, o Arnaldo que, mano, se não fosse o Arnaldo eu tava ferrado. O Arnaldo é uma figura Ele extraordinária. cuidou de mim, né, assim, mano? até o final. Ele é foda demais. De andar com você, de estar foi junto comigo, com porque você. assim, eu não conseguia ter ritmo mais de andar, eu andava com dificuldade. E andava, aí quando avisaram que a gente tinha que voltar, eu falei, putz, ferrou. Não dá. E não dava mesmo. Eu não tinha condição nem de ir. Dificilmente eu chegaria até o final, mas 6, 7 quilômetros, não sei, não lembro quanto tinha. Daquele ponto ali, dificilmente eu chegaria no final. Eu teria que ir de carro, porque eu tava travando mesmo. Então, dali, e bem antes, o Arnaldo ficou comigo porque ele viu que eu tava na minha guerra espiritual ali. Mas é muito claro, porque assim, sabe quando você é colocado numa forma? Ninguém foi colocado numa forma, mas pensa, se você for colocado numa forma, certo? Tipo, aquela forma, ela vai te moldar na porrada. Se você brigar, vai doer. Então era aquela parada, entendeu? De tipo assim, eu tava ali sendo moldado e obviamente quando eu falei da arrogância, minha arrogância não deixava, não. Eu tenho o controle dessa parada aqui. Tinha uma mulher andando de chinelo do meu lado, né? Você falou, não, ela tava andando de chinelo, cara. Não, porra, como assim? Eu tô todo eu fodido, não olhava, dá. polido, eu olhava e falei, meu, tem alguma coisa que essa mulher entendeu que eu não entendi ainda. Não é possível, Não né? é possível. Aí chegamos no hotel no primeiro dia, no final já era, sei lá, 1 da manhã, meia-noite.
o Fábio, você tá bem? Eu falei, mano, depois a gente Me conversa. deixa. Na verdade, a frase Me que ele usou, deixa. a frase que ele usou foi outra, foi: não fala comigo. Ele falou isso mesmo. Tem uma figurinha. Aí que tem a figurinha! Ai, eu Confia. Não fala comigo. Não, o Confia confia. antes. O confia foi antes da compra, Sim. né? Que você falou, puta, acho que eu saquei e tal, né? Porque o propósito é lá. Puta, entendi, Fábio, eu entendi. Tô falando com você aqui, mas eu já entendi. Eu falei, cara, vamos Confia. nessa, confia. Que virou uma figurinha Confia. também, né? Figurinha. Quem daqui me conhece me pede a figurinha do Confia que eu mando. Vocês vão entender o contexto todo Tem o aqui. pacote inteiro Romaria 2022. O fato é que naquele momento em que o Valtinho já estava colapsando e o Arnaldo apareceu, o Arnaldo revela um espírito fundamental da Romaria, né? Tudo bem que não dá pra colocar essas duas coisas separadas, mas também é difícil colocar na mesma frase, porque o Arnaldo é uma figura absolutamente fora do padrão, Sim. né? E ele tem essa capacidade de se materializar do lado de quem ele tem que se materializar. Sim. Cara, que é uma coisa que eu tenho muita inveja. Porque o cara tem uma sutileza. Ele tem um movimento muito fluido, imperceptível, discreto. Né? Ele tem uma Sutileza. ele e algumas outras pessoas que me chamam muito a atenção por isso. Ele tem... A Mônica tem muito isso também. É uma movimentação sutil e profundamente impactante. Você fala, como é que o cara fez tanto sem fazer barulho? De onde é que apareceu esta É obra? por isso que eu sempre falo dele, porque é realmente Foda. algo... Foda. O cara é foda. Foi muito bonitinho. Eu arrisco a dizer que assim, se não tivesse sido ele, eu teria desistido. E não é Porque, que ele assim, tá do lado, não, vamos lá. Não é isso. não. Não é isso. Não é não. Nele uma coisa que não é dele, mas está nele. É. É o cara se permitir ser um instrumento. Né? Exatamente, ele foi um instrumento ali, porque realmente, e assim, todo mundo tava vendo que eu tava mal e tal, não, tá bem e tal, mas assim, todo mundo preocupado e tal, mas a questão com o Arnaldo foi realmente dele ter segurado o meu emocional, sabe? Tem tudo, não é só o físico, tá? Não tem como explicar. Ele me apoiou, assim, realmente profundamente. Assim. Ele faz isso comigo nas tarefas do dia a dia, o tempo inteiro. E ele faz isso com as pessoas, né? E a gente tem alguns exemplos além dele, é que ele personifica muito bem, né? Sim. Mas é um mover-se daquele que se fala, eu sei que tem algo que eu posso contribuir, e o melhor que está em mim não é meu, e não tem problema. Então, é um esvaziamento que eleva. Muito grosseiramente comparando, eu não estou comparando, estou só usando a mesma referência, né, numa escala infinitesimal. É o que Maria fez. Falou, olha, eu não estou entendendo muito como que vocês pretendem que eu dê cabo dessa missão. Mas, Tá ok. eu sei que não é comigo a história, né? Tem eu e tem o alto que habita em mim, certo? Então, faça-se em mim esta vontade maior. Né? Então acho que numa escala infinitesimal, nunca não seria tão estúpido a ponto de comparar Arnaldo Moreira com Maria Santíssima, por mais que Arnaldo Moreira seja uma grande figura, né? Mas eu acho que tem um pouco disso. Acho que você fala da disposição, né? É o eis-me aqui. Uhum. Essa disposição. Que, claro, de novo, não dá para você comparar as densidades dessas duas figuras, mas a cada um de nós, como o Valtinho falou, nós podemos ter essa possibilidade. Eu acho, sim. Mas eu tenho mais uma coisa que eu acho que é muito importante falar. Você falou assim, ele me ajuda nas coisas diárias e tal, não sei o quê. Mas
Ele é seu compadre, não é isso? É. Te conhece há sei lá quanto tempo, uma porrada de tempo. Já vai fazer 10 anos, né? 10. Vai fazer uns 10. Então, detalhe, ele nunca tinha me visto na vida. Na Romaria. Você entende? Então, assim, eu tô falando por mim. Sim. Dificilmente você vai ver isso de mim. É. Essa disposição. Ao contrário, eu acabar de falar, ai, cara chato, só reclama. Anda essa porra aí. Né? Capaz de eu falar isso. Mentira, eu sou bonzinho na Ah, Romaria. caramba. Tá Na louco. Romaria eu sou bonzinho. Eu tiro a capa do Darth Vader. Solta a armadura dentro de casa. Mas você sabe que o curioso é isso, né? É o sujeito, quando ele está nesta disposição, nessa postura do eis-me aqui, por que no meio de 40 pessoas ele foi brotar do teu lado? Sim. Porque era pra botar do teu O que lado. eu falei, vai lá, ajuda ele. É algo mandado É isso aí. É. de lá de cima, não tem jeito. E aí, naquele momento, né? Quando a gente teve a notícia do não dá pra ir, vamos ter que voltar, foi aquela sensação de what the fuck, né? Então, todo mundo olhando assim. Como assim? Não, como assim Então, voltar? eu lembro da cara do Exato. Minoru falando isso pra mim de dentro do carro. Eu falei, eu vou Eu lembro bater bem. nesse japonês. Mano. Quando Vou ele dar um falou pau pra nele mim, que ele tá me tirando. quando ele falou pra mim, eu achei Você que ele tá tava de brincando. zoeira. Eu achei que ele tava brincando. E aí eu vi uma expressão nele que eu nunca tinha visto em muitos anos. Ele tinha visto alguma coisa. Eu fico pensando qual que era o lamaçal. Eu tenho essa curiosidade na vida. O que era aquele pântano que os caras viram? Porque o bagulho era zoado. Porque, o Minoru é um cara de briga. Ele é intrépido. Valente. Pra ele falar não dá, É porque. inclusive antes de falar não dá, ele falou, não, deixa eu ver se não dá. E quando ele entrou, mano, o carro, ele não tinha nenhum governo sobre o carro. Foi, voltou e falou, não, esquece. Eu falei, mas não... Esquece. Temos que voltar. Eu falei, mas daqui como é que volta? Nós temos um carro de apoio e 748.932 Não, eles começaram pessoas. a fazer Não o dá. cálculo. Meu Não, eu Deus. fiz o cálculo, a gente ia Acho que hoje voltar. terminaria. A gente ia estar chegando lá no quarto dia de volta pra Assim, começar nossa, de novo. Ia ser bom se acabasse hoje, né? Então, só faz 2 anos, tá? Então, Nossa. cara, bagulho muito bizarro. E aí, novamente, né? Deus zoeiro pra caramba, fez das dele, né? E aí, no meio do nada, novamente brotaram ajudas absolutamente improváveis. E a gente conseguiu voltar. Só que nesse vamos conseguir voltar, o Valtinho e todos aqueles que estavam na situação mais periclitante estavam na primeira volta. Sim. E eu lembro disso, cara. Nossa, eu lembro. Como a se minha- você pudesse Nossa, esquecer. Não, eu lembro quando começou, porque assim, vamos voltar e tal. Quem tá mais ferrado vai primeiro pra ir descansando. Eu falei, putz. eu Ele tô só não ferrado. levantou a mão porque não dava. Não, não, vai vendo. Aí eu olhei assim e falei assim, cabe 5 dentro do carro, né? Então o lugar é meu. Eu tô entrando, sabe? Tipo, é Deus testando. Eu tô entrando e vem uma mulher. Ai, meu Uma joelho, senhorinha. sabe, não sei o quê. Não era uma senhora, Não, era uma Mas moça. era uma mulher, Mas né? era uma moça Ele e é um tal. homem, né? E ela tava com o joelho, eu acho que tava estourado. Aí eu falei, não, pode ir. Eu, tipo, Pode ir. eu falei, nossa. Fica mano. com a gente, porque essa, Não, eu tava essa quase falando. parte da história é Eu a tava quase falando melhor. assim, pode ir, mas deixa eu ir no seu colo. Mas não ia dar porque eu não ia conseguir. Eu não nem posso entrar. convidar a senhora no meu colo por 2 razões. Não seria É. respeitoso e eu não aguentaria. É. Então, vamos inverter. Meu. Bom, aí o Minor falou, não, vai aí no estribo. Né? Puta ideia genial. Aí eu falei, dá pra ir, né, meu? Quem nunca andou no estribo na caminhonete? Claro, né? Não, isso De porque... boa. Isso porque De boa. vocês cortaram um pedacinho da parte. Foi indo algumas viagens. Assim, carro 1 foi, pessoal. Não, ele tava na viagem. Eu Na tava na um, primeira. ele Na tava 0 na ele um. tava, que era a do Minoro. Nós só fomos Não. conseguir os apoios. Você ficou com seu você pai. chegou Ele não depois. tava lá? Mas tinha Não. gente... Ah, que tinha gente no Depois estribo quando na minha vocês cabeça. acharam Era o pessoal Arnaldo. lá que era o... Inclusive, Gente. tinha um cara que tava perto da gente, um dos que ajudou, alguma coisa assim, não lembro. Tá. Bom, mas enfim. Meu, aí o menino falou, não, sobe no estribo aí que dá pra ir mais 2 de cada lado. Eu falei, então vamos aqui, né? Aí subi. Arnaldo Valente falou, vou junto. E você sabe que ele me falou por quê, né? Ele falou, eu queria dar a vaga pra outra pessoa. Mas ele falou, mas o Valtinho, Mas não tinha ele não condição. tinha condições. Eu precisava ir com ele porque eu imaginava que
talvez ele não pudesse se segurar no estribo. É uma viagem longa, de uns 20, 30 minutos. Meu né? Deus, Foi gente. 20, por aí. É. Olha. Não que foi esse era 2 imprevisto, quilômetros. né? Meu Deus. Eu lembro que eu tava em casa, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Sério? Sério. Eu Mas era sabia. eu tentando me jogar do carro, não? Não Foi cheguei só o tão Felipe. longe assim. Você lembra Mas da eu mensagem sabia. que eu te mandei? Assim, mas isso foi muito depois, né? Mas eu foi, sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque o Fábio não tinha mandado nenhuma mensagem durante o dia, já tinha anoitecido, a Maria Clara estava lá, também não tinha me mandado mensagem, e aí eu comecei a pensar, eu falei, não é possível, alguma coisa aconteceu. A única coisa que eu podia fazer era rezar, né? E eu fiquei esperando. Então, quando foi perto da meia-noite, que eu mandei uma mensagem pra Maria Clara. E aí ela me mandou uma mensagem, assim, muito louca. uma mensagem, assim, evasiva, esquisita. Eu não quero mais falar com você. Não, uma mensagem do tipo, nos Você lembra perdemos o que na que você floresta. falou pra mim? Por causa da lama. Mãe! Olha, a gente viveu uma aventura! Foi um negócio aqui, tipo, o papai tá resolvendo não sei o quê. Eu fiz, uma tá meia bom, dúzia de eu não vou cabelo falar branco. com você. Aí eu entendi, na hora eu entendi. Eu falei, realmente aconteceu alguma coisa. Deu E uma aí, zebrinha. aí eu consegui falar com o Fábio só depois da 1h da manhã, assim. E mesmo assim, eu sabia que ele também não tinha condições mais de me contar. Eu falei, não, tudo bem, ó, descansa, não foi? Foi. Eu falei, dorme, descansa e depois a foi gente tenso. conversa. Porque realmente foi um imprevisto. Foi uma situação bastante caótica, mas o mover de Deus se mostrou Sim. caprichoso como sempre. Pra caramba. Maravilhosamente. Mas aí você tava no estribo. É! Volta pro sim, Volta pro estribo. vamos voltar. Você sabe que Ó, toda ó o vez que a gente tempo. fala da situação, a gente revive, porque o cérebro não sabe o que é hoje e o que foi passado. Ele né? não sabe. Então você sabe que eu tô aqui com a mão Você suada. tá tenso. E eu tô dando risada, como sempre. É. Ai, cara. Não, e aí subimos no estribo. Falei, tá bom, vamos no estribo, mas quando você tem umas 4 pessoas no estribo, porque tinha 2 de cada lado. Sim, tava você e o Arnaldo. De É, um e o lado. Arnaldo do lado, do outro eu não lembro quem era, mas tinha mais 2 pessoas. E nós não estamos falando de asfalto, estamos falando de uma estrada de terra Mas é, bastante fala- acidentada. Gente É, do céu, você acha quase que- meia hora. Você acha que a pessoa vai com certa cautela. Meu amigo. Porque O ele não menor tava. achou Ele não que era o tava- Jaspion, Ele velho. não tava na viagem de vocês. Cautela. Sim, Ele tava na próxima. Ele tava resolvendo É, outra Se coisa na chegar cabeça e tal. dele, E metendo o caneco no Meu, carro. e ele acelerava, cara. Ia daquele jeito e pulava os buracos e tudo. E eu sacudindo, e cada vez que sacudia, eu falava, meu pai do céu, não vai dar. Não tinha mais E quadril. doía. Não, e aí parou de doer quadril pra doer braço, Porque mão. quanto mais rápido, mais força pra se segurar. É. Na perna, no E aí braço. passava mato na cara, lanhada. Meu. E aí eu virava pro Arnaldo, né? Que vocês querem chegar na parte que é boa, né? Que eu virava pro Arnaldo e falava assim, meu, vou me jogar. Falei, foda-se. Vou ver uma moita de capim acolchoada aí, vou, foda-se. Acabou tava a Romaria, procurando- acabou. Ele tava, não, acabou a vida. Acabou a vida. Ele falou, eu vou procurar uma moita mais ou menos, que na hora que eu me soltar, que me amorteça pra Sim. ver se eu sobrevivo. Aí, Uma hora alguém vai Deixa eu me... falar pra você. Não foi? Tem tom de gozação, mas juro por Deus que Eu passou sei, isso na você minha sentiu cabeça. isso. Eu sei, como você tá aqui, é engraçado. Esgotar. Falei, cara, e também já passou, Não né? aguentava mais, cara. Sim. Não aguentava. E aí você falou, alguém vai me resgatar em algum momento. Eu Alguém fico- vai, vão chamar. Bombeiro, ambulância, seja lá. Cadê que o for. Valtinho? Padre pra dar extremoção. Que tiver que chamar, vão chamar. Eu vou O tá aí. Matheus tá aqui, ó, no backstage. Tá chorando de rir. Matheusão, o bagulho é louco. Vamos pra Romaria com a gente, confia. Eu vou ser seu padrinho. Não, e aí o Arnaldo... Não, calma, Valtinho, calma. Dali 2 minutos ele... Eu vou soltar. Não vou pensar, cara. Meu. Não dá, eu vou soltar. Cara, foi punk. Foi punk. Foi. Eu vou largar. Eu olhava aquelas Vou moitas de capinha e falei assim, cara, vai ser. Desculpa. É ali. muito Assim, tempo, né? né? É. Muito tempo, cara. Muito tempo. Não, e aí o Olha- pessoal, pô, vai mais devagar. Não, eu preciso ir, porque eu tenho que voltar. Não, segura aí que nós temos mais Meu, gente ele pra tava buscar. aterrorizado. E assim, eu compreendo. É Eu não realmente sabia a que missão tinha outros dele. carros e A tal, missão dele era tipo assim, agora eu preciso trazer o povo Salvar. de volta. Aham.
né? Porque o ônibus de apoio, Não entrava também. o ônibus de apoio, ele não foi pelo caminho que não passava. Ele deu uma volta pra esperar a gente aqui. Só que quando a gente chegou aqui, não passava. Não chegava nele. Então não dava pro ônibus vir buscar. Nós só tínhamos o carro de apoio. Sim. E aí tivemos os nossos anjos da guarda que apareceram lá com os carros para fazer as viagens. Né? Mas o Minoro não tinha essa informação. É porque ele já tava É, na já estrada tava no quando a rolê. gente É, achou. agora Ver se me vocês conta- conseguem, mas enquanto ele não sabia se a gente tinha conseguido ou não. Sim. Depois, né, você sobreviveu, você chegou lá. Chegou no Ai, hotel. Chegou eu no vou hotel ou no soltar. ônibus? Não, nós fomos pro ônibus esperar todo mundo, né? Tá. Comer e tal, e depois fomos pro hotel. Até Isso já porque era a tarde. gente tinha um hotel e um Não, sítio. então, e aí quando você chegou lá O no... grupo tava dividido ainda por Cara, cima. foi difícil Foi. essa vez. É, quando você chegou no... Que o carro parou, aí você fez, cara, e agora? Vou me jogar Não. aqui então que parou. Tipo, Não, parou, eu falei, beleza, cheguei. Só que assim, ainda tava com o corpo quente, né? Adrenalina e tal, então assim, tava controlado. tá. Aí cheguei no hotel. Sobreviveu, né? Tinha morrido, mas passava bem. Só que aí cheguei no hotel, meu, doía tudo, cara. Aí começou a esfriar o corpo, tava frio, né? Então esfriou muito rápido. E começava a doer tudo. Eu falei, meu, amanhã eu não vou levantar da cama, não. Não tinha condição, sem brincadeira. Era dor pra todo lado, quadril travado, costa, perna, pé. E aí você já cagado. tinha ligado pro seu filho na Não, noite aí- mesmo? Aí falei pro Pedro, falei, meu, aconteceu assim, assim, assim. Falei, eu não sei como é que eu vou acordar, mas eu acho que eu não consigo pôr o pé dentro de tênis pra caminhar de novo, não. Caramba. Aí ele falou, tá bom, pai, vê aí como é que fica, você me avisa de manhã. Então, aí o que eu fiz? Eu acho que nós comemos, né? Não, comemos antes, né? Você levantou, foi pro café da manhã. Não, mas no dia À lá, noite. nós comemos lá no Nós, bar, lá. nós alguma caímos coisa num assim. bote lá É. pra comer uma pizza, E aí, que era um churrasco. É. Era todo Era um pra outro ter plano. sido um churrasco, mudou tudo. eu peguei e falei assim, meu, vou tomar um banho. Tomei um banho gelado. Ah, Naquele frio, porque o banho quente ele dilata mais, né? É. Então é pior. Né? Qualquer tipo de inflamação você tem que ah pôr eu gelo. desconsidero essas informações, gente. Pra Mas mim então é já muito fica, ruim isso porque aí. salva a vida, Ai, né? Um banho gelado quando você tá todo quebrado. Aí tomei um banho gelado, tava friozão o tempo e tal, mas eu tomei banho gelado. Meu, me empapucei de gelol, Ah, de tá. coisa, aquele spray lá. Mas o corpo inteiro, os caras do Tomou- quarto tomou ficaram também loucos algum? comigo, porque dormiram comigo fedendo aquilo lá. Nossa. Cheirinho de cânfora! Como é que tá? Até Como é que não é o dor de nome do cheiro, cara que né? tava comigo lá no quarto? Não lembro o nome Eu dele. não lembro. Joilson? Será Joilson. que é você? É? Joilson e o doido lá, o Qual dos dois? Sonâmbulo? que acorda Qual dos à dois? noite, Todos os dois. sonâmbulo, o sobrinho do... O Digo, será? O Não, o Rodrigo? sobrinho do Darlan. Sei. Puta, o Vinícius, mano. Vinícius. O doido. Não, porque é doido. Acordou no meio eu lá. É, porque, pô, o cara acorda Acordou no meio da meia-noite. madrugada, cola do meu lado aqui, eu não Meu conseguia nem fugir. Mano. O cara é grande, né, mano? Maluco, 2 metros alemão. É. Aí começa a falar de madrugada, eu falei, meu pai do céu, eu não conseguia nem levantar da cama pra fugir, eu tô ferrado. Tá falando comigo, Aí né? eu falei assim, vai deitar, cara. E blá, 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 blá. Eu falei, meu pai do céu, eu tô fudido. Trocar ideia uma Aconteceu- hora dessas, aconteceu né? tudo comigo, irmão. O cara dormir com sonâmbulo. Acho que todo mundo E teve eu uma aqui noite querendo de sono bem levantar pra ver estranha, se né? eu saia correndo, se eu ia precisar sair correndo, porque tem um sonâmbulo que fica violento, né, meu? É verdade. Ah, mas o Tem Vinícius é uma gente história boa. Não, mas né? mas Tranquilo. Mas ninguém nunca viu. Aí daqui a pouco o ele menino pegou, deu 2 cafungadas assim, como se estivesse chateado, deitou. Ah, Ficou que bravo tava ainda que eu não quis. sonhando mesmo. Ficou bravo que eu não quis trocar ideia. Ficou Sensível, não? ofendido. É, ficou ofendido. E você sem sentir nada, né? Não sentiu É, o eu falei, braço. Nossa, graças a Deus. Se eu precisasse correr agora, eu tava morto. É. Meu Deus. Bom, aí dormi, pá. Aí no outro dia de manhã, acordei pra tomar café. Acordei estranhamente melhor. Eu falei, ué. Deu bom esse negócio de banho gelado com cânfora, né? Ah, Aí tal, pus o tênis e tal, comecei a me movimentar. Eu falei, eu achei que tava morrido, mas acho que tô vivido. Aí o Pedro já no QAP, logo cedo. E aí, pai, como você tá? Tal. Falei, cara, eu acho que vou ver o que dá aqui. Vamos ver. Espera. Espera aí. Fica aí. Até porque naquela época o Pedro nem tinha habilitação, ele ia ter que vir, tipo, ia ser até meio arriscado. aham. Mas enfim. Aí desci pro café.
Tava o Fábio lá já e tal. Eu falei, e aí, tá melhor? Tá melhor? Tal. Tinha uma bolha, né? Acho que tinha, né? Tinha uma bolha. É verdade, tinha uma bolha que você tirou lá pra mim e tal. Eu falei, vamos embora, vamos ver o que dá. Meu, aí eu comecei, acho que aí a forma começou. Eu comecei a parar de resistir à forma, sacou? Que é uma coisa ilógica, que as pessoas não esperam. Mas no segundo dia, que você tá com muitas dores que você nem conhecia, você anda melhor do que no primeiro. Sim. Você descobre músculo ali que você não sabia nem. Mas Pois me é. conta uma coisa que eu lembro de você falando, mas quero que você fale para as pessoas. Quando você chegou lá para tomar café, o que você sentiu? Você ainda tava com um pouco de raiva, não tava? Não tava Quando com você raiva, olhou o não. pessoal chegando. Não, acho que raiva não. Tava, assim, Frustrado. apreensivo. Eu digo, essa tensão, né? Tava apreensivo. Eu falei assim, se ontem foi assim, mesmo que eu esteja um pouco melhor, porque o corpo deu uma descansada, hoje vai ser punk também. A lógica é péssima, né? Você fala, puta, eu vou E andar tem- de novo e tô ruim. é. Comecei bom, então vai ser ruim. Tem um fator pressão, né? Tinha uma galera, tipo, que tinha uma mecânica mais rígida e tal, de horário e tal. Então você ficava naquela, não, então você tem... E aí aquele negócio de caminhar, fazendo percurso, como é que chama? Média Planilha. e tal, eu já vi que não dá. Então, Já não ia rolar. Eu falei, se parar em algum lugar, Eu lembro vou de pegar você um ônibus e falando- vou embora. Eu lembro de você falando pra mim que você viu umas senhorinhas, assim, Ah, tipo, então, exatamente. Foi super polido. felizes. Bom dia! Sim, aí eu tô lá, era polido, tinha umas senhoras lá. E assim, o pessoal tomando café, tudo feliz e tal, e de chinelo e tal. Eu falei, mano, Todo mundo recuperadinho, né? Eu falei assim, cara. Esses caras não tão puros, né? Não dá pra perder pra esses filha da puta. Né? Que Deus me perdoe. Mas, porra, se eu. Mano, a tiazinha de chinelo eu não vou perder, eu vou ter que continuar. Não vai ter jeito. Aí, Polido, você foi, tá vendo? Não. Uma Você inspiração. sabe que dessa última vez eu honrei ela e falei isso a ela. Foi, Eu disse eu lembro. isso a ela, porque realmente foi inspiracional, cara. Você percebe que falou assim, cara, eu preciso entender o que essa pessoa Tem entendeu. uma outra parada. Porque ali. uma pessoa que tá nessa órbita, ela chegou num lugar onde você não conseguiu ainda. Então, eu, pelo menos, sempre fui assim pra tudo na vida. Falei, mano, Você tem esse olhar, né? profissionalmente, pô, você não conseguia ainda, mas por quê? O que aquela pessoa fez ali e entendeu que eu não entendi? Deixa eu modelar, né? Exatamente. Sempre, né? Então, eu sempre tive isso. Então, eu olhava e falava, cara, se eu desistir, eu sou muito fraco mesmo. Ah. Né? É um pouco, aí já não é arrogância, mas é um pouco de orgulho. Então você percebe que você vai desconstruindo coisas durante a romaria. A arrogância já tinha ido pro saco, porque assim, meu. Tem um pouco de orgulho, ok, eu entendo. Não, Mas já tem uma outra coisa mais mas já tem sofisticada. já tem uma flâmula ali, né? Chocolar, porque eu Sim, quero eu entender. quero entender. Tem uma humildade ao mesmo tempo. Sim. Sim. Né? Você abrindo mão, né, da arrogância, indo pra humildade, com um pouco de resistência orgulhosa ali, de falar, não, porra, e tal. A motivação às vezes não é tão pura, mas ela às vezes ela te leva. E isso é um negócio, cara, assim, é uma chave importante na minha cabeça, sabia agora, nesse momento. Ah. Porque eu acho que é isso, cara. Nem sempre, quando falando das questões religiosas, nem sempre certas motivações são tão santas, vamos dizer assim. Como eu tô falando. Ali teve um pouco da humildade de querer entender e chegar lá, entender qual é o processo que ela entendeu, certo? Mas também tinha um pouco de orgulho. Ele falou, não, mas, pô, Quero- Val, você tá de Aham, brincadeira? aham. Aham. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem posto numa postura assim, orgulhosa talvez. Até competitivo um pouco, É, né? sim, acho sim. que sim. E aí, mas se a gente parar pra pensar, a motivação nem foi tão pura, né? Porque tem um pouco de orgulho. Mas me fez chegar. Não então, tem problema. assim, o destino foi, sei lá, tá me faltando as palavras aqui, mas... Deixa eu te ajudar. concebe aí, você que é bom. Tem uma coisa que você falou agora, mais do que te ajudar a organizar esse raciocínio, eu vou usar isso que você traz para exemplificar uma outra coisa. A gente tem uma ideia que as questões da religião ou da fé, elas têm que ter todas uma aura muito Sim. Um verniz, assim, mística, né? Boa, muito é isso aí. pá,
Não, Tipo assim, você tem que acordar de domingo de manhã e Você falar, tem que nossa, ver eu quero uma- ir pra missa porque É, eu amo. isso. Não, às vezes você vai de saco cheio mesmo. É só pra ir. E aí lá você entende que você tinha que ter ido. puta, mas Sacou? eu saí da missa ainda É. chateado. Não tem problema, alguma coisa você ficou. É. Não tem problema. A Cecília e o Guilherme falaram isso É isso no aí, você episódio que a gente conseguiu- fez do Dia das Crianças. É isso aí. Tipo, Então, tem não uma... adoro, mas... Tem até uma coisa que eu tava falando com uma amiga minha que é protestante, que ela falou, pô, tem umas coisas que, pô, eu tenho um verdadeiro prazer em servir a Deus, mas tem coisa que eu não tô com aquele mesmo fervor, mas eu tô com a impressão que é pra eu fazer. Eu falei pra ela, eu concordo. Porque se você for pensar, Hã? Eu lembrei de uma coisa agora. É tipo fritar 300 hambúrguer, mano. É tipo Eu não fritar- queria, Ninguém mas quer. me forçaram. Ninguém E foi do quer. caramba. É isso, porque Confia. o Valdir socorreu a gente numa situação que a gente cuidou da barraca do hambúrguer e eu, como chapeiro, eu sou Meu Deus. um ótimo... Na festa junina da paróquia. Eu, como chapeiro, sou um ótimo digitador. Tipo, não rola. Eu pedi socorro pra ele e foi lá. 300 hambúrguer, né? Mas ninguém... Uau, que delícia fritar 300 hambúrguer. É. Mas você faz. Mas eu acho que a gente tem essa falsa sensação de que você deveria aceitar isso de... Nossa, não, e eu coração aceitei, de não, Deus. que eu aceitei é. e aceitaria de novo, tá? De verdade. Sim, Mas eu sim. só tô te dando um exemplo. Aham. Mas fato é de que nem sempre, seja o que for relacionado Desse a isso, universo. precisa você estar 100% na vibração. Não é Não nem sei sempre. se é a vibração. Não, sabe? mas todo mundo já entendeu. Mas então não é tá nem bom. sempre. É quase nunca. É. E é o que eu tava dizendo pra minha amiga. Falei, olha, tem uma diferença, por exemplo, das percepções de um protestante para um católico, porque no catolicismo, os passos da fé, eles são meio modorrentos mesmo, né? É o senta e levanta da missa, é uma fala mais uníssona do padre e tal. No protestantismo, você vai perceber uma fala, por exemplo, que ela já tem mais são mais emocionais. é mais né? emocional, é mais sensorial, né? Só que aí, o E que é eu o não- que cativa muito, porque muita gente. Pra muita gente esse é um veículo. Sim. E ok, certo? Sim. O que eu tava tentando dizer pra ela, não disse, vou mandar um áudio ainda pra ela hoje, dizendo o seguinte, falou, olha, você já não vai no culto semanalmente? Já não tem esse aspecto da música que te pega, de uma coisa mais pá? Já tá bom. No dia a dia não vai rolar. Não vai. Porque o dia a dia, a profissão religiosa do dia a dia é encontrar beleza nas pequenas coisas. Sim. E a Romaria é do caralho por isso, porque você tá passando e estão lá as árvores, que estão lá o tempo inteiro e que você não Essas viu. duas palavras não é legal juntar. Deu do caralho? Não foi? Romaria do Romaria do caralho. caralho. Você falando Isso assim, é não meio tô super. blasfêmico. Essa palavra existe. Pode Isso aí ser, dá pode pra ser. cortar? Mas esse é o É o jeitinho. quê? Dá pra cortar. Não, mas o pessoal já conhece já, né? O mau gênio do... E eu achei que eu ia dar. Não. O do caralho da Romaria é isso aí. Né? Porque a gente vê, inclusive aprende a ver a beleza que há no sofrimento. Na Romaria É verdade. tem esse aspecto muito Eu interessante. olhava meu pé engraçado todo também. ferrado, eu achava tão bonito. É bonito. É E leva um bonito. tempo pra ser recondicionado. Sim, sim. Parece, tipo aquela imagem do... Essa imagem, tipo, tem todo o Facebook de coach, assim, que é uma imagem de um pé de bailarina com a sapatilha sim. todo bonitinho e o outro um pé todo... Sem a Ferrado, sapatilha. assim, sem que o pé dela é bem sapatilha. ferrado. Claro. Então tem uma beleza. E aí, uma coisa também que é muito legal da Romaria, e eu acho que dialoga diretamente com essa questão, assim, da beleza do sofrimento, é que coisas que apavoram as pessoas, como, por exemplo, uma quantidade absurda de quilômetros andados, ou muito tempo andando, ou qualquer Dor. coisa no trajeto, assim, dor, essas coisas caem por terra durante o trajeto, na maior parte das vezes, né? E pra mim, o que me apavorava, assim, acho que até hoje eu tenho um pouquinho, assim, tempo de sono. Então, tipo assim, me coloca pra andar 14 horas, mas eu tenho que ter 8 horas de sono. E aí eu sei que, tipo assim, pronto.
Talvez você acorda mais tarde do que seu costume, Você vai. ou dorme mais tempo. Fica quebrado, fica né? muito Você cansado, parece que fica mais imagino. preguiçoso, Sim. mais enacado. É né? bom que a gente Mas tenha você, essa rotina, você foi né? dormir tipo umas 3 horas e acordar umas 6. Você tinha umas 3 horas de sono. Ah, foi isso mesmo. Foi. Nossa, eu tava pensando mas foi isso. E aí a gente Uma chegou hora, lá. uma Eu. Então. Não, porque Não. uma hora a gente E- tava lá Porque a acabando Maria de A comer. gente Clara- tava sei lá. voltando. E aí. Foi pra fazenda, Pra né? fazenda. Então, eu fui pra Ficou no fazenda hotel. com você. Com você e com mais, acho que 2 pessoas, né? Aí, beleza. 3. Tomei meu. 3? É. Aí, beleza. Tomei meu banho, voltei, não sei o quê. Aí eu fui mandar uma mensagem pra minha mãe, ou fazer qualquer coisa, sei lá. Nisso eu olhei o horário. Eu tive, tipo, um surto, assim. Eu comecei a chorar, assim. Aí meu pai, Maria, o que tá acontecendo? Aí eu não vou dormir. são 3 da manhã, eu vou dar 3 horas de sono, eu não vou acordar amanhã, não sei o quê. Nossa, é um borrão, assim, mas... E aí, estranhamente, você estava acordada às 6 da manhã. Não, então, E serelepe. Mas, É igual serelepe. eu falei, estranhamente mas eu acordei. Quando você falou que você Estranho. acordou bem, sinceramente eu fiquei chocada. Porque assim, eu Acordar acordei... bem também não é uma Não coisa força. tipo... Bem, bem. Não, porque eu coloquei meu pé no bem. chão. No momento que eu botei o pé no Um chão, assim, eu fiz... Razoavelmente Vivo, Eu juro, mãe, vivo. eu nunca senti nada igual aquilo. Respirando. Por quê? Dor. Não, Dor. quando eu acordei, eu botei um pé no chão, assim. Eu fiquei tipo, o que aconteceu com a minha perna? Dura. Não é? Não, dura, mas parecia que, sei lá, tava um monte de caquinhos Aham. colados com uma fita crepe bem fuleira, assim. Mas, enfim, deu certo, né? Aí eu pensei, meu Deus, que dor. Só que aí depois de alguns passos, tá doendo pacas, mas eu tô conseguindo andar, então funciona. Mas voltando pra noite lá que eu tive, tipo, surto, o que você tinha me falado mesmo? Puxa, filha, eu não lembro. As pessoas falam, o que você me falou mesmo? Ah, Eu não lembro. É legal você contar isso, legal assim. Então, Eu não lembro. ajuda Você ele lembra? a lembrar. Mais ou menos. Eu lembro de você basicamente falando pra mim, tipo, você tá, acho que, superestimando, assim, isso. Você tá se apoiando em uma coisa que não vai fazer tanta diferença. Tipo, se você dormir amanhã também, se você não aguentar, Vai pro ônibus, dorme, Vai pro descansa, ônibus. Não tem problema Eu, tipo, nenhum. e se eu for pro ônibus, aí eu não vou andar. Não, tipo, legal é ir pro andar. ônibus na Romaria é tipo ir pro inferno. Ninguém quer ir. Ninguém Não, quer ir. Processa, né? Você Porque... fica... Não. Porque Ônibus tem não. uma coisa de que parece uma derrota. É. Como se valesse menos a romaria de quem tá no carro ou no ônibus. Sim. Ou então como se valesse menos a romaria de quem tá em casa. Pois é. Fazemos justiça de novo, né? Porque Nossa, assim, quem tá no carro se ferra foda, Eu demais. mudei É muito Quem foda. tá meu no busão se pensamento. ferra demais, hein, meu? Eu mudei muito meu pensamento sobre isso depois de ver o Darlan com o pé todo Você ferrado tá desse ano. É Sim. mesmo, né? Ele se ferrou bem, né? E aí você pergunta pra ele como é que foi a romaria. Ele vai dizer, é outra perspectiva, mas tá lá. Sim, Não, não precisa nem perguntar pra ele. Só de olhar, assim, você percebe, tipo, que a pessoa tá passando... Ela tá fazendo uma É um romaria. calvário, é uma forma, é uma forma. É uma forma. É uma forma. A gente Tá vai, arrepio. eu acho melhor a gente mudar de episódio. Tá. Deixar Ah, vocês aí no suspense pra semana que vem, mas eu quero Mas tá tudo falar no uma primeiro coisa. dia. Eu quero. Só no primeiro dia. Eu quero aproveitar que vocês estão falando disso, né? E essa semana teve a celebração aí da morte de um mártir da Igreja Católica, que é um nome conhecido para os católicos, Santo Inácio de Antioquia. E eu tava na missa e o padre Leonardo fez uma homilia assim irreparável, sensacional. Como normalmente ele faz. Né? Em algum momento ele estava falando dessa questão de que nós hoje só, assim, a gente vive numa sociedade que busca o prazer, né? E, inclusive a gente já falou disso em alguns episódios aqui do Quase Sal, todos, né? né? A gente fala. E aí ele falou sobre isso, e aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente precisa olhar para o sacrifício e reconhecer que é bom, que o sacrifício, que a dor, ela é boa. Que Deus nos coloca, às vezes, dores na nossa vida que são como remédio para nós. E eu achei muito interessante ele falar disso, né? Como diria Porque- o filósofo Valtinho Saavedra, sua dor é sua forma. Pois é. Né? Pois é, eu acho que é. E quem tem o maior exemplo, né, dessa dor e que foi um sacrifício que nos trouxe o perdão, que nos trouxe a oportunidade de estarmos aqui, o próprio Cristo. Então, acho que, né,
Faz sentido. A romaria... Faz sentido. E não é esse faz sentido pra você da internet, não. Não. É que make sense, né? Uma coisa junta na outra. Põe uma pessoa que nunca teve contato com nada disso que nós estamos falando. Só pega e põe ela lá. Ela vai sentir. Vai, não tem como. Não tem como. Porque esse é o grande lance, né? É uma dor autoimposta, mas ela tem uma simbologia muito forte. Sim, porque ensina muita coisa pra gente. Como diria o nosso padre Mário, da minha terceira romaria, no terceiro dia ele diz: é preciso que o corpo se mortifique para que o espírito se vivifique. E é exatamente a sensação que você tem numa romaria. Sim. O seu corpo fica em frangalhos e o seu espírito finalmente pode vivificar. Porque quando o seu corpo já não é mais um assunto, você percebe que não é seu corpo. Sim. Esse é o grande lance. Eu me lembro no meu primeiro dia que eu tava com a perna muito dolorida e eu falei pros caras, não vai dar amanhã. Os caras, não, amanhã é amanhã, deixa pra amanhã. O bispo e a Maristela. Eu falei, mas não tem condição. Não, deixa. Tenha fé, rapaz. Vai dormir, toma seu remédio e tal. E eu fiz tudo como eles falaram. Com aquela fé maravilhosa de que no dia seguinte eu ia acordar melhor. E eu acordei pior. Eu não fui dormir com fé, não. Eu fui dormir com raiva. Não, aliás... E com vontade de te esfaquear. Mas aí eu falei assim, eu como um bom cristão, vou esperar a raiva Vamos lá. passar. Meu papel é não esfaquear o Fábio. Aliás, no segundo dia no café da manhã, a gente ainda tava meio Tava se brigado. olhando de espreita, né? O Fábio levantava a cabeça levemente assim, pra ver como é que tava o clima. Posso falar com você, Valtinho? Ainda não. Não fala comigo. Daqui a pouco. Mas Deixa eu comer, depois você te estoura a minha bolha. O fato é que no meu segundo dia, quando eu acordei, a minha perna dura, eu falei, de fato não dá pra andar. Aí eu falei, bispo, Maristela, não dá. Eles falaram, não deu, não tem problema. Faz o seguinte. Não deu, você é só um covarde, mas tá bom. Você é um bosta frita. Yeah! Aí Não, eles... é que ninguém fala isso, mas você Não. começa a se falar. Eu, Mas pelo sabe- menos falei, é o que eu falei a hora que eu vi. Falei, Não dá, né? Você é um merda se você for pra Mas você casa, sabe né? o que eles me falaram? O truque dos truques, né? Que vocês já falaram os dois a mesma coisa aqui. Mas é uma tecnologia. Os caras falaram, faz o seguinte, vai com a gente só no terço. O que é o terço? É aquele Aquecimento. primeiro trecho que a gente anda bem devagarinho, mas muito devagar. Nossa. Você nunca andou tão devagar na sua vida. Ah, é? É como se você tivesse machucado. Que no caso você até tá. Aham. Então, é um andar muito É como se você estivesse lento. caminhando lesionado. Que também é o caso. Aham. Então, no terço, tá todo mundo em grupo, andando bem devagarinho. A surpresa é que depois do terço, depois de alguns poucos passos, a musculatura dá uma soltada. E aí você começa a andar. Na verdade, Pois é. não é a musculatura, né? Que o terço ele abre um portal Uma ali coisa transcendente. a mais. Né? Eu percebo isso muito. Inclusive hoje, assim, às vezes que eu vou na missa lá, na paróquia de Santa Rita, Ah, que lá de linda. Indaiatuba. O padre é muito legal lá, cara. Muito. E eles antes da missa, eles começam um pouco antes, porque eles rezam o terço antes. Então, se você chegar lá 1 hora antes, você reza o terço com todos. Nossa. Cara, eu chego lá no momento do terço, ó, eu até me arrepio, porque é uma missa com você ter rezado É o porque terço você já vai antes, se conectando. e né? outra missa você chega em cima da hora de começar a missa. Aham. É outra coisa. Uhum. É diferente. Então, assim, o terço ele te abre sei lá, é o que eu falo, né? A gente fica buscando uma resposta para ser tangível, um campo magnético, qualquer coisa, mas assim, ele te conecta, né? Como se Outra coisa. Total. plugasse e ó, vai. Né? É isso aí. E É isso acabou. Não, tanto que... Muito doido. Não, tanto que nada. Tanto que acabou. Obrigado aos nossos patrocinadores, aos nossos seguidores amados aqui. Que Deus abençoe você. Continua com a gente até semana que vem. ó. Né? O papo vai continuar. Continuação. Nós não vamos nem trocar de roupa dessa Não, vez. primeiro dessa vez dia. não. É, Né? E só ficamos no primeiro dia. Né? Mas no próximo a gente vai conseguir chegar no quarto. pois é. É que o primeiro aconteceu muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É, primeiro foi. Até semana Bora. que vem, vai passar rapidinho. Beijo. Valeu. Tchau.